Por falar em retribuição, eu fico muito contente nessa manhã de hoje, uma manhã muito bonita, com uma vista muito bonita, com o público celebrando uma conquista dessa natureza, dizer que há 4 anos nós aqui estávamos com o Rafael como prefeito, o Bilac como deputado, lançando uma pedra fundamental de algo que se gerava naturalmente desconfiança. Quando se lança uma pedra fundamental, que é o princípio de tudo, algo muito incipiente, sempre se tem a dúvida se aquilo vai evoluir ou não. E é motivo para mim de muita honra e de muita alegria, 4 anos após, passada a minha gestão à frente do Congresso Nacional, poder voltar e ver que aquele campo de futebol se transformou num prédio magnífico, portentoso, bonito, bem equipado, para poder atender Pouso Alegre e atender toda a região sul de Minas. Isso é fruto de muita perseverança, de muito trabalho, de muita dedicação, sobretudo do deputado federal Rafael Simões, que nas suas diversas dimensões de prefeito municipal e depois de parlamentar federal, pôde fazer essa entrega, e há muito ainda por vir para que ele esteja 100%, esteja na plenitude, e será, obviamente, repito, Rafael, o maior legado, seguramente, da sua passagem pela política, esta realização do Hospital Samuel Libano. Eu quero fazer aqui um reconhecimento e um agradecimento que não pode se deixar de fazer num ambiente como esse de um hospital, que é aos profissionais da saúde, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos e médicas, enfim, profissionais da saúde que exercem uma atividade que constitui, estimado padre, um sacerdócio, a dedicação a salvar pessoas, a confortar pessoas, a medicar pessoas. E ao percorrer o andar que hoje inauguramos, eu vi aquelas marcas, aquelas cadeiras, e imaginar que lá sentarão inúmeras pessoas com o maior problema da vida delas. E quando a gente acha que tem problema na política, com toda essa guerra que virou a política nacional, eu quero dizer, meu caro doutor Paulo, que nós não temos problema nenhum, que o problema está quando falta saúde. E a saúde só é mensurada, só é medida a importância dela quando ela nos falta. Aí sim é que as coisas mudam, as pessoas refletem, enxergam que o melhor da vida é ter compaixão, ter amor, ter solidariedade, ter espírito público. E naquele andar muitas pessoas lá estarão e serão merecedoras do atendimento desses profissionais. E eu faço um recorte histórico de relevância desses profissionais para a vida nacional. Foram eles que salvaram o Brasil de uma tragédia muito maior há anos atrás, com a pandemia da Covid-19. Muitos deles, ao enfrentar a doença, quando todos se alocavam nas suas casas, se isolavam, essas pessoas tinham que vir para os hospitais de campanha, um inclusive aqui ao lado, que o Rafael e o Bilac me mostraram, e essas pessoas enfrentaram com muita coragem aquela doença. E muitas delas, no universo de mais de 700 mil brasileiros e brasileiras que perderam a vida na Covid-19, muitos foram profissionais de saúde se dedicando a salvar essas vidas na Covid-19. Isso é muito significativo. Isso não pode ser esquecido. Isso que nós vivemos há alguns anos atrás é que realmente foi a maior prova de fogo que um país podia ter vivido, inclusive para testar os seus homens públicos, testar os seus políticos, testar as suas instituições. E esses profissionais da saúde não nos faltaram com decência, com dignidade, com o sacerdócio que desempenham a cada dia, por vezes com remunerações muito baixas, que nos renderam inclusive a ter uma discussão no Congresso Nacional sobre um limite mínimo de remuneração para esses profissionais. É muito importante que eles sejam valorizados, se não pela realidade que se apresentará neste hospital onde nós estamos, já se apresenta, com as pessoas que precisam de assistência à saúde, mas por esse recorte histórico de 2, 3 anos, deu a sua maior tragédia e foi separado, no final das contas, os homens das crianças.
aqueles que defenderam vacina e reconheceram a importância da doença e aqueles que as desvalorizaram e desvalorizaram os profissionais que a enfrentaram. Então, todo o meu reconhecimento a vocês. Quero dizer que no meu mandato do Senado Federal eu gostaria muito de tê-los presentes e encaminhando as sugestões que sejam do interesse do aprimoramento das profissões de saúde do nosso país. Um segundo aspecto que eu gostaria de dizer, Rafael, que me impressiona muito ao percorrer as instalações desse hospital e perceber pela qualidade da obra, pela qualidade dos equipamentos, até pela energia que ele gera de acolhimento às pessoas que vão fazer os seus tratamentos, especialmente numa ala oncológica que é hoje inaugurada. Esse equipamento público, este hospital para Pouso Alegre, para mais de 50 municípios dessa região, significa algo muito significativo para diminuir um pouco algo que existe no Brasil e que é alarmante, que todos nós temos que reconhecer, de direita ou de esquerda, tendo um pensamento ou outro pensamento. Há um fosso social no Brasil abissal, de uma diferença abrupta e enorme entre aqueles que têm condições e uma concentração de riqueza e aqueles que não têm condição mínima de dignidade de viver. E quando se pensa que alguém que tenha condições financeiras pode, diante do diagnóstico de uma doença oncológica, possa ter acesso a um hospital como o Sírio-Libanês, como o Albert Einstein, do nosso instrumentista, o Davi, que nos brindou aqui com a execução do hino nacional, hospitais de referência e que tem todo o nosso reconhecimento e importância, conheço todos os seus gestores, mas é impressionante saber que as pessoas que moram naquele bairro lá distante não vão ter esse acesso a um hospital de referência para tratar a sua doença. Elas vão precisar daquilo que foi a maior e mais extraordinária concepção do Constituinte de 1988, que foi o Sistema Único de Saúde do nosso país, para universalizar a saúde e dizer que ela é um direito de todos e um dever do Estado através de um sistema único. Significa dizer que a pessoa, por mais pobre que ela seja, por mais dificuldades que ela tem acesso a uma saúde digna e de qualidade, porque esse é o nosso dever enquanto Estado. E saber que uma pessoa de Pouso Alegre, uma pessoa de Ipuiuna, meu caro Helder, e quero aqui agradecer suas palavras representando todos os prefeitos, uma pessoa de Santa Rita do Sapucaí, tendo o diagnóstico de uma doença grave, vai entrar num hospital dessa qualidade que não perde nada para um hospital particular de grande referência no Brasil. Ou seja, alguém que não teria a mínima condição financeira de arcar com os custos disso através do Sistema Único de Saúde e de um hospital dessa qualidade vai poder ter um tratamento digno, diferenciado, atencioso até o final do seu tratamento. Isso é extraordinário. Não foi por outro motivo que, quando procurado pelo Rafael Simões, e na política nós temos algo que é fundamental, que é o estabelecimento de prioridades e a arte de escolher. Nós não conseguimos atender tudo e resolver tudo que nos chega, o que para nós políticos, aqueles que têm espírito público, é motivo de muita angústia, de muita aflição. Saber que Delfinópolis está precisando de uma UTI móvel, ontem eu recebi do prefeito essa reivindicação, e que nós não conseguimos atender imediatamente. Assim sucessivamente nas muitas demandas que nos chegam. Mas quando o então prefeito Rafael Simões procura a mim, procura o Bilac para poder socorrê-lo neste sonho que ele tinha em favor de Pouso Alegre, nós estendemos as mãos. E quando ele se torna deputado federal, aí a coisa se efetiva, porque a soma desses esforços fez com que Minas Gerais pudesse aparecer no mapa do orçamento do Brasil como nunca tinha aparecido antes, para que realizações como essa e outras tantas do Brasil de Minas possam ser efetivadas. Então, acho que esse trabalho, Rafael, de poder dizer às instâncias de governo, seja qual for o governo, seja qual for o presidente da República, seja qual for o ministro de Estado, que Minas existe, representa 10% do PIB nacional, representa 10% da população nacional, representa 15% dos municípios do Brasil, que Minas precisa ser atendido, no mínimo, com proporcionalidade. Isso fez, de fato, que
muitos desses sonhos e muitos desses projetos pudessem ser concebidos nesses últimos 4 anos, especialmente na minha condição de presidente do Senado e de presidente do Congresso Nacional. Depois de 45 anos de um mineiro ocupar essa posição, eu poder ocupá-la para poder defender Minas Gerais, os municípios de Minas Gerais, as realizações de Minas Gerais.